Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. O Senhor cerca o meu andar, o meu deitar, e o Senhor conhece todos os meus caminhos. Seja que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo o conhece. Eu citei o Salmo 139, do 1 até o 4. Davi dizendo da onipresença e a onipotência de Deus. Para quem não sabe o que é onipresença, Deus está aqui comigo nesse estúdio, estará também com nossos ouvintes, onde irão ouvir essa mensagem que será pregada hoje. E a onipotência quer dizer, Ele é o único que tem um poder eterno. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem proporcionado à minha vida. Eu desejo a toda a nossa audiência um bom dia, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a Deus, porque Ele é maravilhoso. E nesta oportunidade, eu quero falar um pouquinho, do programa Despertar com Jesus. Ele não é de igreja alguma. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre São Mateus, capítulo 24. Mas antes, nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com o Samuel e o Moisés, que é Jesus é a vitória. Hoje eu vim aqui buscar, sei que vou levar o que Deus tem pra mim. Vou pedir ao meu Senhor pra aumentar minha fé, não quero duvidar. O inimigo tem fracasso e desanimado, ele quer te ver. Meu Jesus tem a vitória, ele te enche agora com o seu poder. Mostrando o caminho.
Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que você, ao ouvir essa palavra, se você está enfermo, você certamente será curado. Se você está atribulado, você vai ser liberto. Você está aflito, perdido nas drogas, perdido na bebedeira, no mundo de pecado, Deus vai te libertar. Eu creio que os irmãos estão com a escritura aberta no livro de São Mateus 24, do 1 ao 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos, para mostrar a estrutura do templo que Salomão construiu, né? Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado, né, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, chegaram a Jesus e perguntaram em particular, dizendo: diz para nós, quando serão essas coisas? E que sinal que haverá da sua vinda e do fim do mundo? Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque viram muitos no meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, hão de vos entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos e profetas que enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, eu estou aqui diante do Senhor. Eu me comprometo com a sua palavra, Senhor, de falar a verdade. O Senhor disse na sua palavra, São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha alma, sobre a minha vida, que não saia nenhuma palavra torpe da minha boca, Senhor. Que as palavras que eu falar sejam as suas palavras. Em nome de Jesus Cristo, me dê a unção e o poder do teu Espírito. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre falsos. Jesus, aqui, ele não estava alertando os discípulos, não é para o falso, mas para os falsos, plural, falsos. Porque todos nós sabemos que o natural tipifica o espiritual. Não existe uma moeda que é muito aí copiada, né? Feito moeda falsa, né? Especialmente a de R$100, a de R$200, que é valor alto, né? Não existe
a falsa se não tiver a verdadeira. Então, e às vezes, essas moedas falsas, elas são tão parecidas que eu mesmo, eu sou leigo. Não vou falar que eu conheço o dinheiro. Muita gente não conhece o dinheiro falso. Mas, e hoje você pode ver, você vai no banco lá, você tira o dinheiro lá do banco. Aí você vai fazer um pagamento lá, tá lá a pessoa que tá te atendendo, pega lá uma luz lá, fica olhando se aquele dinheiro é verdadeiro. Quer saber? Ele tá com cautela, porque até lá dentro dos bancos tá correndo risco de moedas falsas. E nós sabemos que os falsos, eles vêm depois. Os falsos vêm depois. E os falsos, eles são destruidores. Os falsos, eles são destruidores. Nós iremos falar aqui um pouco que a falsidade, ela está em todas as esferas do mundo. Ela está no trabalho. Lá você está trabalhando e ali você vê uma pessoa e você pensa que ele é seu amigo, é sua amiga e está ali esperando uma hora te dar uma rasteira para ela ocupar o seu lugar. Assim também é nas religiões. Hoje está cheio de falso lá dentro, dando tapinha na costa do pastor. O pastor pensa que ele é verdadeiro. E ele não vê a hora de dar-lhe uma rasteira para ele vestir, colocar uma gravatinha no seu pescocinho, vestir um terninho ali e ocupar o seu lugar. Uma pessoa dessa, ela é falsa. E também a política. Na política também é exagerada a falsidade. Você, se chegar na época da campanha, pode juntar lá 10 pessoas. Chega lá no escritório lá do político lá, fala, olha, eu precisava falar com o candidato aí. Opa, vem todo mundo pra cá, aqui cabe mais. Aí depois que passa a política e ele é eleito pelos pobrezinhos, aí, se você for lá no gabinete dele e falar pro secretário dele, ó, eu preciso falar com fulano aí. Ele falou, ó, ele tá muito ocupado, cara. Ele não tem condições de te atender agora. É falso! Eu não vou ter medo de falar na mídia. O nosso presidente, se é verdade, eu não sei. Agora, se é meme também, eu não sei. Mas o presidente da República chegou a dizer que o pobre que nem papel higiênico usou uma vez, ó, joga pra lá. Deus, ele vai cobrar. Deus vai cobrar desses falsos. E aqui, Jesus, quando falou isso, há 2.500 anos aproximadamente, os discípulos ficaram preocupados. Senhor, quando acontecerá essas coisas do tempo do fim? Eles estavam preocupados. E hoje, nós estamos aí na iminência de uma grande tribulação que está perto de acontecer. Estamos todos acomodados. Parece que nada acontecerá no mundo. Mas eu quero dizer que todo o meu sofrimento, todo o seu sofrimento, todo o nosso sofrimento foi causado por causa de um falso evangelho. Lá em Gênesis capítulo 3, ali a Eva e Adão, eles tinham o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Eles ouviam a voz de Deus todas as tardes.
Mas veio o falso. O diabo entrou na serpente, aí veio, trouxe um evangelho falso. Você viu a destruição que até hoje acontece? Mas um dia, lá em Apocalipse 20, essa falsidade, esse falso, que é o diabo, o dragão, a antiga serpente, ele vai ser lançado no lago do fogo. E nós, irmão, queremos falar um pouquinho sobre falsidade. Aqui, no livro do profeta Jeremias, que o tempo é pouco mesmo, você sabe que o falso, ele luta. É. Você, ô evangelista, mas como é que eu vou saber o falso? Se você ler no livro de Malaquias, que o próprio Deus prometeu que antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ele enviaria o profeta Elias, que veio, um profeta que viria no espírito vertido de Elias. E esse profeta, ele veio lá em Malaquias 4, 5, Elias virá antes do grande e terrível dia. Então, aí você vai encontrar que ali está falando do verdadeiro profeta. Mateus 17, 11 também está falando do verdadeiro profeta. Aí você fala assim, Atos 3, do 18 ao 20, está falando do verdadeiro profeta. E o falso profeta, ô Zé Maria, onde é que ele está? É só você ver em 1 Tessalonicenses, eu vou procurar aqui, que esse capítulo 5, aqui ó, pois quando disser a paz e segurança, então sobrevirá uma destruição por completo, com dores de parto. Veja bem, mas vós, irmãos, não esteis em treva, porque aquele dia vos surpreenda como ladrão. Nós vemos, irmão, que o falso profeta, ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse aqui é o falso. Eu falo perante Deus, esse aqui é falso. Até dormindo ele é falso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso... O qual, ó, vamos começar o verso 13. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está sentado hoje, lá no Vaticano, o qual ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adore. Por quê? Porque ele quer que adore a ele, não adora a Deus. Veja bem, diz, olha que você sentará como Deus no templo. E nós vemos aqui também o profeta Jeremias, ele profetizou no capítulo que aqui, que aqueles hebreus, né? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles iam ficar, porque o Nabucodonosor foi lá invadir Jerusalém e trouxe esses 4 rapazes para a Babilônia. E eles lá eram escravos. E aqui nós encontramos que o profeta Jeremias falou que eles iam ficar. Jeremias, capítulo 25. Você, leitor, PhD, LLD. Veja bem, Jeremias, capítulo 25. Falou que eles iam ficar 70 anos. E quando Jesus falou lá, São Mateus 24, 36, ele diz assim, o céu passa, a terra passa, mas o que eu falo não passa.
Não adianta o reverendo que for. Você pode ser um mentiroso. Aqui falou Jeremias, Deus falou na boca de Jeremias, vai ser 70 anos. Aí vem o falso. Oh, maldito demônio. O falso, no capítulo 28 de Jeremias também. Tá aqui, no capítulo 28. Vocês vão ver que o tempo tá voando mesmo. Que aqui, Jeremias 28, então, verso 5. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Ananias era um falso, tá? O falso, ele nunca fala a verdade. Ele sempre procura distorcer a palavra de Deus. Aos olhos e o profeta Jeremias falou na presença desse falso profeta e dos sacerdotes, aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse, pois, Jeremias, o profeta também, e que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras. Naquele dia, esses pregadores que estão pregando aí em cima dos púlpitos, dizendo que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 17. Um dia você vai ver as suas palavras cair por terra. Tá aqui, ó. E disse Jeremias, assim faça o Senhor, que o Senhor confirme a sua palavra, que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e do cativeiro. Aí, porque o nosso tempo vai rapidinho, mas aqui, mas veio a palavra, verso 12, Jeremias 28, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que o Ananias, o profeta, ele quebrou aquele cativeiro ali pro povo de Israel, pros 4 rapazes, aquilo ali era um jugo de madeira. Você sabe que o jugo de madeira, em relação a um jugo de ferro, é mais maleável, né? Mais maneiro. E diz, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, depois que o falso Ananias, né, profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias. Deus, ele não tem medo dos falsos, não. E Deus quer homem que tem coragem, homem que não tem medo, homem que seja destemido até a morte. Eu só penso para Deus. Eu também, antes do Pentecoste, é por isso que sem o Espírito Santo você nega. Antes do Espírito Santo, antes do Pentecoste, Pedro tinha medo, Pedro negava. Mas depois de Pentecoste, Pedro falou assim, se quiser me crucificar de cabeça para cima e de cabeça para baixo, para mim não faz diferença. Então, e vai a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, o jugo de madeira que você quebrou, mas em vez, eu farei para você, Ananias, jugo de ferro. Então você vê, você quer dizer que Deus é mentiroso? Eu vi um grande teólogo, reverendo, ele disse que ele é psicólogo, ele é não sei o que, tal. Ele numa live, ele falando para mim assim, eu quero que algum entendido das escrituras chega para mim, ele falando, eu não vou citar o nome dele, que isso é uma falta de ética. Ele falando assim, eu queria que alguém chegasse e me mostrasse para mim aonde é que está que a mulher, ela não pode pregar, a mulher não pode ser uma pastora. Ele diz que a mulher não pode ser uma pastora. Nós sabemos que o apóstolo Timóteo, ele falou que, aqui ó, seria tão bom se ele ouvisse essa pregação,
os deveres das mulheres. Ele disse, eu nunca encontrei. Claro, ele é cego. O cego não enxerga nada. Ele falou, eu queria encontrar na Bíblia. Ele quer dizer que Deus é mentiroso. Agora, claro, o diabo ele é tão sem vergonha, tão cretino, que ele interpreta, eu quero, onde é que está escrito a palavra pastor na Bíblia? Timóteo 1, capítulo 2. Ora, que do mesmo modo que as mulheres se ataviem, trajam honesto, com pudor, com vergonha, que é coisa que não está acontecendo mais hoje, né? Nem com trança, nem com ouro. Hoje você pode assaltar uma igreja aí, e você leva tanto ouro que dá gosto. Mas, como convém as mulheres santas, mas não, eu não permito, porém, que as mulheres ensinam. Ué, se a mulher ensina, ela está pregando, ué. É porque ele é cego. Não permite que a mulher ensine e nem usa de autoridade. Quando a mulher está em cima do povo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma obra fora da vontade de Deus. Quantas pregadoras, missionárias, pastoras, naquele dia do juízo lá, vão ser condenadas porque carregaram a Bíblia debaixo do braço. É. E Paulo diz, não permito. Se Paulo era um profeta, PhD, LED, interpretador do Pai. Paulo era um profeta de Deus. Ele diz, eu não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que ela esteja em silêncio. Porque primeiro, quem foi enganado, porque primeiro quem foi formado, eu digo, foi Adão. Primeiro quem foi formado foi Adão. Depois que foi a Eva. E o Adão não foi enganado com o evangelho falso, tá? Você que está aí nas igrejas com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, ela caiu. Hoje, por causa dos falsos pastores, quantos estão caindo? E aqui, também para nós concluir, no livro de Êxodo, no capítulo 23, o profeta Moisés, ele dizendo, o testemunho falso e a sua injustiça. Ah, mas é dureza. Eu já enfrentei muitos tribunal e a gente vê. Outro dia, um sujeito falso me incriminou eu. E eu fui na audiência. E o juiz falou para mim assim na minha cara. Se você acontecer de novo, o falso me acusando eu. Por que, Jesus? Eu não preguei aqui na programação anterior que Jesus foi rejeitado por causa dos falsos. E o juiz falou que eu poderia ser preso. Esse é o juiz. Para mim, se acontecer, eu não posso fazer nada. E Moisés está dizendo assim, o testemunho falso e a sua injustiça. Não admitirás os falsos rumores. Não admitirás os falsos rumores. E não porás a tua mão com o ímpio. Não ande de braço dado com esses homens aí, dizendo que Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro para comer coração, não. Paulo chegou a dizer, não sabeis vós que sois o templo e morada do Espírito Santo. Agora, você vê tantas mulheres, tantos homens, falando língua estranha, e uma vida torta, toda embaraçada. Isso é um falso evangelho.
E Moisés diz assim, não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Para ser testemunha falsa. Veja bem, não seguirás a multidão para fazer o mal, nem sequer nenhuma demanda falará, tomando parte com o maior número para torcer a verdade. É duro, irmão. A coisa mais triste que tem é você ser falso. Você se decepciona. Quantas pessoas, às vezes, vivem aí com a pessoa pensando que ela é verdadeira, mas Jesus, ele não se decepcionou. Não. Jesus, ele não se decepcionou. Ele sabia que ele seria rejeitado. Conforme está lá no Salmo 22, ali Davi já estava falando que muitos iam balançar a cabeça, né? E a pior coisa que tem é você acreditar, você depositar a sua fé, a sua confiança. Nós estamos vivendo num tempo só de engano. O apóstolo São Paulo chega a dizer, e é bom aqueles que vão ouvir, que aí você fala assim, ô evangelista, você está falando que as denominações, elas são falsas? Jesus chegou a dizer lá em São João 5,39, examina as escrituras. Não é examinar o PhD, o pastor lá, o missionário, o bispo. Ele fez a teologia na faculdade de Harvard. Ele tem tantos anéis de graduação, tem tantos diplomas na parede. Isso não significa nada. E nós vamos ver que hoje o engano é tão grande. O apóstolo São Paulo chegou a dizer, que eu estou falando das falsas doutrinas. Em Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, porque você sabe que hoje as denominações, elas realizam, comemoram aquele sacrifício lá do Calvário, que aconteceu lá para salvar todos nós, comemora aquele sacrifício com pão fermentado. O pastor vai lá, ou ele mesmo manda alguém lá, vai lá na padaria, ou lá no armazém, compra lá pão, o pãozinho doce, o mini pão, ou pão de sal lá, para fazer. Isso é o tipo das falsas doutrinas. Paulo está dizendo, é o tipo das doutrinas falsas. Então, se você está numa igreja que você está realizando o ato de Santa Ceia com pão fermentado, você está numa doutrina falsa. E ali, no livro de Apocalipse, capítulo 18, você vai encontrar lá uma advertência que Deus falando através de João. Sai fora dela. Já que você não consegue, ninguém consegue consertar nada. Então, Deus está falando ali no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Sai fora dela, para que você não incorra nas suas pragas. Vai vir uma praga terrível, vai vir chuva de pedra, porque saraiva, para quem não entende, é pedra. Vai vir pedra de 32 quilos. Vai ser cair na terra, muito em breve, vai destruir esse mundo. É melhor você se arrepender dos seus pecados, você entregar a sua vida para Deus, você aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Não fica baseando a sua salvação em alguém, não. Baseia a sua salvação em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. E volte nos ouvir, assim na próxima audiência, com fé no Filho de Deus. A próxima programação eu digo, com fé no Filho de Deus. Eu acredito que Deus está me dando graça. Eu estou aqui já há 7, 8 anos. Eu sempre tenho falado. Eu nunca pedi R$1. Nunca pedi R$1 para ninguém. Para manter o programa Despertar com Jesus. É Ebenezer. Até aqui Deus tem me dado graça. Eu acredito que a palavra que eu prego
não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja. O meu compromisso é com a palavra. Como disse Pedro, importante é eu agradar a Deus, não ao homem. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado.